Olá, boa tarde para você que nos acompanha nesse início de tarde de quarta-feira. Hoje é 2 de setembro. O NT Sul já está começando para manter você bem informado. Na edição de hoje você vai ver. Segue o debate sobre a fiscalização do trabalho dos aplicativos de transporte em Cachoeira do Sul. E Prefeitura aguarda desdobramento de ação judicial. Serasa prorroga prazo para quitação de dívidas, pagando apenas R$100. Presídio de Cachoeira do Sul tem uma horta e a gente foi conferir de perto como está sendo feito esse trabalho. O governo do Rio Grande do Sul anuncia a retomada das aulas presenciais pela educação infantil já na semana que vem. Em Cachoeira do Sul, as aulas presenciais permanecem suspensas. Você confere também as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul nesta quarta. E ainda, como cuidar da higiene dos alimentos que entram na nossa casa. A repórter Thelma Tomás conversou com um especialista sobre isso e traz dicas importantes para você. Enquanto fica de olho nas notícias, você pode mandar uma mensagem para a gente com uma opinião, com uma informação, com o seu recado, com uma foto aqui para a gente. O número do WhatsApp é 51997697129. Ou você pode procurar a gente lá no Facebook para mandar o seu recadinho por lá. O endereço da nossa página é facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem para a gente e não perca as notícias do NT Sul, que está começando agora. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais 7 casos confirmados de coronavírus na cidade. São 3 mulheres e 4 homens com idades entre 32 e 88 anos. Um deles, um homem de 66 anos, já está recuperado, segundo a Secretaria. Ainda ontem foram registrados mais 32 casos suspeitos e outros 14 foram descartados. O total de recuperados notificados nesta terça-feira é de 18, já contando com o paciente de 66 anos que eu mencionei aqui no início dessa informação. No total, Cachoeira do Sul tem agora 441 casos confirmados e 78 permanecem como suspeitos. 1.326 foram descartados e 348 são considerados recuperados. Os óbitos por coronavírus em Cachoeira do Sul são 4. No nosso site, você encontra todas essas informações atualizadas diariamente, novotempo.com/NTSul. E nesse período de pandemia, diversos casos de corrupção estão sendo identificados. Inclusive, esse foi o tema do quadro Raio-X da Saúde de ontem, aqui no NT Sul. Desvios de verba que deveria ser destinada para o combate da Covid-19 estão deixando rombos na economia. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou aumento da pena para quem desviar dinheiro público destinado ao combate da Covid-19. Também foi aprovado o pagamento antecipado de licitações durante o estado de calamidade. Por ampla maioria, o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto que dobra a pena de diversos crimes de desvio de dinheiro público quando ele for destinado ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre os crimes que terão a pena aumentada durante o estado de calamidade pública estão associação criminosa, emprego irregular de verbas públicas, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, estelionato e falsidade ideológica. A proposta agora segue para o Senado. A gente tem que pegar mais pesado com quem tira dinheiro de respirador, de leito, de hospital. O Brasil não aceita mais corrupção. Nós vimos tantos movimentos de rua, a gente viu tantas pessoas pedindo, chega, basta, ninguém aguenta mais. E quem tira dinheiro da saúde está tirando vidas. Quando alguém usa o argumento, olha o noticiário, tem secretário roubando, tem governador roubando, tem prefeito roubando, tem não sei quem roubando. Quem é que disse que aumentar a pena vai impedir que continue acontecendo? Para impedir, nós temos que ter mecanismos de controle que funcionem. Os deputados também aprovaram a medida provisória que autoriza o pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública, desde que a antecipação esteja prevista em edital ou no ato de declaração do vencedor da licitação. Se o contrato não for cumprido, o órgão licitante deverá exigir a devolução integral do valor antecipado. A MP, que precisa ser aprovada pelo Senado até quinta-feira para não perder a validade, também estende o regime diferenciado de contratações a todas as situações e aumenta os limites para a dispensa de licitação. O grande problema dessa medida provisória é que, ainda que se alegue que a vigência seja para o período da pandemia,
há questões nelas que, na verdade, aplica para qualquer regra, para qualquer tipo de contrato, de compra, inclusive de alienação, ou seja, de venda de imóveis. É uma medida necessária, porque nesse período de pandemia nós temos que dar agilidade aos contratos, encurtar prazos, e a antecipação é uma medida também providencial para agilizar a contratação e recebimento de produtos, e a medida vem exatamente da segurança jurídica. Roubo de dinheiro da saúde, né? Um verdadeiro absurdo, especialmente nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, né? É algo quase como um latrocínio, é o verdadeiro roubo seguido de morte. Gente, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a necessidade de retenção de receita médica para a venda de ivermectina e nitazoxanida nas farmácias. Segundo a agência, os medicamentos não estão sob risco de desabastecimento e a alteração deve facilitar o acesso da população ao tratamento de verminoses e parasitoses. Com essa suspensão, a compra dos remédios vai poder ser feita com a apresentação de apenas uma via da receita. A decisão passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União. O Serasa estendeu por mais uma semana o prazo para quitação de dívidas com valores entre R$ 200 e R$ 1.000, pagando apenas R$ 100. Chamada de limpa-nome, a prorrogação dá oportunidade de quitação de mais de 21 milhões de dívidas. O Serasa prorrogou até a próxima terça-feira o prazo para a quitação de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000. A princípio, o Serasa Limpa-Nome ocorreria até o final de agosto, mas com a grande procura, o prazo foi estendido. Dívidas dentro dos valores estipulados podem ser quitadas por R$ 100. Até agora, foram quitadas mais de R$ 2.500.000 de débitos. A prorrogação dá a oportunidade de quitação de mais de R$ 21.500.000 de dívidas. Para participar, é preciso acessar o site serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular, digitar o número do CPF e preencher um cadastro para ter a garantia de que só o usuário tem acesso aos dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo número de WhatsApp. O código de área é o 11 98870 7025. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito. Ao escolher uma das opções de valor, é só indicar se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento. Em seguida, a plataforma gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento. As agências da Serasa em todo o Brasil ainda não têm data para retomar o atendimento presencial ao público. A empresa aguarda orientações das autoridades de saúde para voltar a receber os consumidores com segurança, tanto para o público quanto para seus colaboradores. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 13 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. A primeira para tecelã em máquina industrial, uma vaga com experiência. Operador de plana, limadora, fresadora, uma vaga. Aguador, uma vaga para trabalhar em lavoura de arroz temporária. Sushimã para a cidade de Sobradinho, uma vaga com experiência em casas de sushi. Costureira, uma vaga, experiência em máquina reta. Torneiro mecânico, uma vaga. Auxiliar de mecânico hidráulico, uma vaga com experiência obrigatória na área. Soldador MIG, 2 vagas com experiência. Pintor industrial, uma vaga com experiência. Torneiro mecânico, uma vaga também com experiência. Auxiliar de marcenaria, uma vaga, experiência com marcenaria ou curso no Senai. Motorista de transporte coletivo, uma vaga,
precisando conter CNHD, curso de transporte coletivo e condutor de emergência. E por fim, marceneiro, uma vaga, experiência com MDF madeira. Lembrando que, devido às normas sanitárias, não é permitido comparecer na agência sem o agendamento telefônico. O número para você ligar é o 051 3723 5414. A agência FGTA Cine fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul e a gente quer saber o que está acontecendo aí onde você está, o que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Você pode mandar para a gente a sua notícia. Para participar, bem simples, o nosso WhatsApp já está à sua inteira disposição, é o 51997697129. Na tela aí, salve no seu telefone, mande a sua mensagem, mande seu recadinho para a gente. E também a nossa live que está em todas as nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode comentar por lá, mandar a sua mensagem, mas estamos ao vivo também no Instagram da TV Cachoeira, assim como no nosso canal do YouTube. Então você pode participar através de todos esses canais. A gente está aguardando o seu recadinho, já já a gente vai para a tela para ver aqui a sua mensagem. A forma da fiscalização do trabalho dos aplicativos de transporte em Cachoeira do Sul ainda não foi definida. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu aguardar o desdobramento de uma ação judicial para só depois definir essa questão. Duas empresas de aplicativo ingressaram na Justiça pedindo a suspensão da lei que regulamenta o serviço em Cachoeira do Sul. Nós concordamos com a suspensão da fiscalização até a Justiça analisar o pedido liminar de uma ação proposta por duas empresas que prestam serviço por aplicativo de transporte particular privado. Então nós estamos aguardando a decisão da liminar. Se o juiz entender que a lei deve ser suspensa por algum vício de inconstitucionalidade ou por outro motivo, será uma decisão judicial que vai suspender a aplicação da lei. No entanto, se o juiz, que eu acredito que nessa semana terá uma decisão, entender que a lei não tem vícios, como nós entendemos que a lei não tem vícios, tanto que ela foi aprovada pelo Poder Legislativo de forma unânime, e nós realmente entendemos que não tem nada que traga requisitos de inconstitucionalidade, e o juiz entender que essa lei, em pedido liminar, não apresenta nenhum motivo para ser suspenso, nós imediatamente iremos fazer a fiscalização. Então nós estamos aguardando por uma questão de dias até que o juiz analise esse pedido das empresas. A decisão da Prefeitura é estratégica e mesmo com essa pausa não estarão os aplicativos isentos de fiscalização ou não regulamentados. Para fins de atividade, até que a Justiça delibere sobre a ação impetrada por duas empresas solicitando a suspensão da legislação local, a base é a legislação federal que regulamenta o serviço de aplicativos de transporte no território nacional. Independentemente do desfecho que a ação judicial terá, os transportadores já estavam em articulação tentando prorrogar o início da fiscalização na cidade, tanto que encaminharam uma demanda por meio da Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo, Nelson Azevedo, encaminhou uma indicação para que o Executivo desse aos motoristas mais tempo para adaptação ao que é exigido na lei aprovada por unanimidade pelos vereadores. Indica ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de viabilizar mais prazo para que as empresas de transporte por aplicativo se ajustem aos requisitos da lei municipal. Vereador Nelson Azevedo Júnior. A proposta foi de imediato questionada pelos parlamentares. A lei já existe. O fato é que essa casa fez o seu papel e o fato é que, de forma unânime, nós aprovamos a lei da melhor forma possível, onde nós, salvo entendimento em contrário, não aprovamos nada que atrapalhe ninguém de trabalhar. Apenas tornamos em condições iguais que os aplicativos trabalhem em condições análogas aos taxistas. Eu acho que a lei está aí e se está aí é para ser cumprida.
E no caso agora que os aplicativos entendem um pouco daquilo que eu falei quando nós votamos, que achava que deveria ter sido feita audiência pública e não foi feito, que eles entraram na justiça para pleitear alguma alteração na lei ou algum vício, uma inconstitucionalidade na lei. Quando da aprovação dessa lei, esse plenário se manifestou para dar 60 dias de prazo para que os motoristas de aplicativos se adaptassem. 60 dias. Não foi tempo suficiente? Ainda na segunda-feira, um grupo de aproximadamente 20 motoristas percorreu as principais ruas da cidade e depois foi até a prefeitura para buscar o adiamento na fiscalização. Após muita discussão, a indicação foi retirada de pauta, considerando que o autor, vereador Nelson Azevedo, por estar em licença-saúde, não compareceu à reunião, estando impedido de defender a proposição. Não é que a lei esteja suspensa, não. A lei está vigente e estamos aguardando uma posição do Judiciário de Cachoeira do Sul, referente a liminar, que é diferente da análise no final do processo. A liminar pode ser deferida ou indeferida e o julgamento pode ser diferente do pedido inicial, da decisão inicial da liminar. Então nós vamos aguardar por poucos dias, porque nós entendemos que é justo que seja feita essa suspensão por pouco tempo, para evitar qualquer conflito, qualquer problema de fiscalizar hoje e amanhã tem uma decisão liminar que suspenda a lei municipal. Mas a gente sabe que eles entendem que teria alguns pontos que prejudicaria a prestação de serviço a nível iniciativa, e nós entendemos diferentemente. Nós não colocamos nenhum requisito na lei que foi aprovada que impeça a livre iniciativa. O que presta serviço nós queremos é uma regularização, uma segurança ao passageiro, uma segurança ao cidadão que vai utilizar esse serviço. E isso é o que está na lei. A gente pede que seja comprovado requisitos para ser motorista, requisitos do veículo, que preste algumas informações de que a gente entende que em nenhum momento vai dificultar, que vai tornar impeditivo a prestação de serviço de transporte pelos aplicativos. Bom, e você que está em casa, o que pensa sobre a lei dos aplicativos, sobre as fiscalizações que a Prefeitura precisa fazer, tão logo a lei passe a vigorar aqui em Cachoeira do Sul? Você acha que realmente os aplicativos, quem faz esse serviço, né, de transporte por aplicativos, deveria estar mais livre, vamos dizer assim, para trabalhar? Mas aí tem o outro lado, né, que são os taxistas que também pagam os seus impostos, né? Tem uma série de restrições para poderem trabalhar. O que você acha? Mande sua mensagem para a gente. Esse é um assunto que é diverso, é controverso também. A gente quer saber o que você pensa. Para você opinar aqui, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Aliás, se você quiser dar o seu recado, grave o seu vídeo aí e mande para a gente que a gente coloca o seu recadinho aqui na telinha, para você também opinar sobre este tema. Você também pode mandar o seu recado lá nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho eu trago já as primeiras manifestações dos nossos telespectadores aqui. A gente fala agora de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos para os candidatos nas campanhas eleitorais de 2020. Aqui para Cachoeira do Sul, o limite é de R$ 123.077,42 para os candidatos à prefeitura. Já para os candidatos a vereador, o limite é de R$ 27.032,85. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, o maior limite é para a campanha de candidatos a prefeito de Porto Alegre, com gasto máximo de mais de R$ 6.660.000 para o primeiro turno e mais de R$ 2.660.000 para o segundo turno. O valor é calculado com base no limite das eleições anteriores, mais a inflação do período. O Presídio Estadual de Cachoeira do Sul agora tem uma horta. Por aqui a ideia começou a ser desenvolvida há cerca de 2 meses, mas tem outras unidades prisionais da 8ª região que já fazem até doações da produção excedente. Hortaliças viçosas e canteiros bem cuidados. São das hortas dos presídios de Candelária e Sobradinho, cultivadas integralmente por detentos. Com a produção abundante, até doações já estão sendo feitas.
A 8ª Região Penitenciária, ela então faz a gestão administrativa de 11 unidades prisionais do Vale do Rio Pardo e Taquari, e todas elas então possuem esse cultivo de hortaliças. De forma geral, então, destina o cultivo para o uso de apenados e de servidores, como forma de complemento à alimentação. E quando a gente consegue, então, ter uma produção que seja superior à necessidade interna, né, ao consumo interno, a gente consegue também fazer doações para a comunidade. Em Cachoeira do Sul, onde o projeto foi implementado no Presídio Estadual há cerca de 2 meses, em parceria com a AFUBRA e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os primeiros resultados já começam a aparecer. E a ampliação da horta e envolvimento de mais detentos já estão sendo considerados. Nem sempre a gente tem o perfil de preso adequado para trabalhar na horta. Agora a gente conseguiu esse perfil de preso e eles são bastante dedicados, né? Inclusive o mérito dessa horta tá bonita como ela está agora, é do trabalho deles, enfim, um trabalho em grupo, né? Mas eles são bastante dedicados, sim, e isso ajuda a que a gente tenha sucesso. Como está aumentando o tamanho da horta, a gente vai aumentar ela mais do que a gente esperava, a gente está bolando um sistema de compostagem para continuar essa adubação orgânica e manter, né, a ideia de que a horta seja orgânica e desenvolver essa habilidade em outros apenados, inclusive porque 2 apenados não vão dar conta se a gente tiver no momento que a gente tiver uma horta maior. A partir do momento que a gente tiver uma produção numa quantidade maior que supra além das necessidades do presídio, algumas entidades da cidade podem ser beneficiadas com os produtos que daqui saem. Eles vão levar esse conhecimento com eles, essa orientação que as entidades nos trazem, a Secretaria do Meio Ambiente e a AFUBRA, é conhecimento que vai ficar para eles, e isso eles podem colocar em prática no momento que eles saírem para a rua e precisarem trabalhar, enfim, vai ficar para a vida deles. No preparo de novos canteiros, a missão do dia é remover uma camada de terra vermelha, fazer uma espécie de caixa que será preenchida com essa terra escura e rica em nutrientes. Esforço que para o Rafael é compensador. Além de reduzir em um dia da pena a cada 3 trabalhados, a satisfação de ver as hortaliças se desenvolvendo é outra boa recompensa. Eu fico o dia todo quase na horta, aí, não fico preso direto. Estou pela remissão também e tenho a prioridade, né? Bastante coisa a casa oferece, hein? Então eu estou bem feliz aí na horta, hein? Trabalhando. É um trabalho que tu gosta? Eu gosto. E sair daqui já com uma profissão também, já, né? Quando vier eu já consigo um serviço na rua aí. Um objetivo. Mais. Se alguém der oportunidade também na rua, eu já saio trabalhando. A gente fica muito feliz porque, na verdade, a possibilidade de oferecer esse tipo de atividade dentro da unidade prisional, ela contempla, assim, muitas questões, né? Além da gente poder estar proporcionando a produção de alimento, né? Seja para consumo interno ou seja para consumo externo, extramuros da unidade prisional, a gente ainda, de certa forma, está proporcionando uma atividade laboral para aquelas pessoas que estão ali, que na maioria do seu tempo, se não tivessem esses inúmeros projetos, estariam na maior parte do seu tempo ociosos dentro da unidade prisional. E aí, gostou da horta? E você, o que acha desse assunto? Mande a sua opinião pra gente aqui pelo WhatsApp. É só mandar a sua mensagem com o seu nome. Aliás, não esqueça, né, de citar o seu nome, de citar a sua cidade, o seu bairro, pro número 51997697129. Pelo Facebook, você também pode falar com a gente. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Muito bem, vamos começar aqui as nossas interações, os recadinhos que você manda pra gente aqui pelas nossas redes sociais, começando pelo Face, a Noeli Nascimento. Boa tarde, Daniel e equipe, atento às notícias de nossa cidade. E ela faz aqui um questionamento sobre a volta às aulas, né, que o governo do Rio Grande do Sul está anunciando, a gente vai falar daqui a pouquinho. E ela diz aqui o seguinte: será que o governador que faz reuniões virtuais também não poderia ser presenciais, né? Essas reuniões do governo do estado não poderiam ser presenciais como as aulas? Tem situações aí complicadas, né, Noeli? Obrigado pela sua mensagem, pelo seu questionamento. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre isso, né, sobre o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul.
A Maria Helena Lemos Pereira também está com a gente aqui. Obrigado, Maria. Grande abraço para você aí. Uma boa quarta-feira. A Rosane Cassol, a Liette Lemos, grande abraço para você. A Elizabeth Bittencourt também está de olho aqui nas notícias da TV Novo Tempo. Obrigado, Elizabeth. Eu quero mandar um abraço especial aqui também para um amigo lá de Blumenau, é o Plínio Warmling. A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, está completando 170 anos, né? Nesse dia 2 de setembro. Obrigado, Plínio, pelo seu recado e parabéns a todos os moradores aí de Blumenau, né, que se ligam com a gente. Data especial, certamente, que deve ser comemorada. Vamos dar uma olhadinha aqui na telinha também? Tem recados do nosso WhatsApp, o Leonardo aqui de Cachoeira do Sul, só em Cachoeira mesmo, uma carreata para não fiscalizar o serviço dos aplicativos, vai entender, é só cumprir a lei, diz aqui o Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela sua mensagem e pela sua opinião. Daqui a pouquinho a gente volta para cá com mais recadinhos e eu quero ler o seu também, viu? Mande sua mensagem para a gente. A seguir, o governo do Rio Grande do Sul anuncia a retomada das aulas presenciais pela educação infantil já na semana que vem. Em Cachoeira do Sul, as aulas presenciais permanecem suspensas. E ainda, como cuidar da higiene dos alimentos que entram na nossa casa? A repórter Thelma Tomás conversou com um especialista sobre isso e traz dicas importantes para você. A gente volta em 3 minutinhos, não sai daí. Meio-dia e 31 agora, seja bem-vindo, você que ligou a sua televisão, chegou em casa, está aí com a sua família ou assistindo sozinho, muito obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na TV Novo Tempo. Bom, vamos falar agora sobre a previsão do tempo, né? O tempo continua sendo de céu nublado em Cachoeira do Sul, enquanto que em boa parte do estado gaúcho o sol já volta a aparecer hoje. Por aqui, sol mesmo, só na sexta-feira. Vamos ver agora na previsão do tempo. Quarta-feira é mais um dia de tempo nublado em Cachoeira do Sul, com chance de chuva isolada, mínima 14 graus, máxima 26. Quinta-feira novamente segue com chance de chuva ao longo de todo o dia, sem sol, mínima 13 graus, máxima 18. Sexta-feira, depois de vários dias, não deve ter chuva em Cachoeira, mas ainda com muitas nuvens. O sol pode finalmente aparecer, temperatura mínima 11 graus, máxima 18. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone no Rio da Prata traz ventos fortes com presença de ar quente e seco em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. Assim, a nebulosidade diminui e o sol aparece em boa parte das áreas. Há registro de nuvens em parte da fronteira com o Uruguai, na metade sul do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, as rajadas de vento mais fortes devem se concentrar no quadrante norte, na área de Santa Maria e nos vales. A temperatura se eleva e deve fazer calor em diversas cidades. Em Porto Alegre, a temperatura máxima hoje é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 17 graus. A nota de R$200 começa a circular hoje nos grandes centros do país. A cerimônia de lançamento da cédula será a partir da 1h30 da tarde, com transmissão pelo YouTube. A nota terá o lobo-guará como imagem, espécie ameaçada de extinção. Esta é a 7ª cédula da família real. De acordo com o Banco Central, a iniciativa é uma forma da instituição agir preventivamente na possibilidade de aumento da demanda por papel moeda. Estamos todos curiosos para ver efetivamente, né, como será a nova cédula de R$200 que começa a circular, lançamento, portanto, hoje à tarde. Bom, e a gente vai ver mais algumas mensagens que já estão chegando aqui dos nossos telespectadores. E se você ainda não enviou a sua, salve aí o número do nosso WhatsApp para mandar a sua opinião, para mandar o seu recado, uma foto para a gente aqui, para botar a boca no trombone. O número é o 51997697129. Está acontecendo alguma coisa aí no seu bairro? Mande para a gente, conte sua notícia. No Facebook, você encontra a gente acessando facebook.com/TV Cachoeira e pode mandar o seu recadinho por lá também. Aliás, vou começar esse bloco aqui mandando um abraço para Juliana Clarice Nunes, está mandando mensagem para a gente lá no nosso Instagram, onde a gente também tem a transmissão
ao vivo, né? Basta você seguir a nossa página, aliás, nosso perfil no Instagram em @TV Cachoeira. Obrigado aqui pela mensagem da Juliana. Ela faz um comentário, eu acredito que seja sobre a situação da fiscalização do transporte por aplicativo, né? Ela diz aqui, o que é para uns é para todos. Obrigado, Juliana, aí pelo seu recado. Vamos para a tela ver mensagens aqui do nosso WhatsApp. O Jairo de Caçapava do Sul. Vamos lutar sempre contra a corrupção. Já vimos tanta coisa boa acontecendo com dinheiro recuperado dos roubos. É verdade. Obrigado, Jairo, pela sua mensagem. A própria Lava Jato é um exemplo disso, né? Recuperou bilhões de reais no Brasil, teve a sua aplicação, mas agora, certamente, está exigindo atenção especial das autoridades, esse período em que tem dinheiro abundante, né, para a saúde, e a gente tem visto tantos casos aí Brasil afora. Obrigado, Jairo, pela sua mensagem. A Mary Saavedra, de Cachoeira do Sul. Estamos sempre com a Novo Tempo e o NT Sul aqui no Piquiri. Obrigado, Mary, pela sua mensagem. Um abraço para você, para os amigos no Piquiri, interior aqui de Cachoeira do Sul, região da 290. Obrigado pelo carinho, pela companhia com a gente. A Laísa Vilney, Cachoeira do Sul. Estou ligada na TV Cachoeira assistindo o jornal aqui na Coab. Obrigado, Laísa. Tudo de bom para você. E um abraço também especial aos nossos telespectadores na Coab, aqui em Cachoeira do Sul. Se você não interagiu ainda, não mandou sua notícia, não mandou seu recadinho, corre aí, deixe sua mensagem nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho eu volto para a telinha e quero ver o seu recado aqui também. O governador Eduardo Leite anunciou na tarde de ontem a liberação de restrições para a retomada das aulas presenciais no território gaúcho. O governo anunciou um calendário de retomada gradual, iniciando já na próxima terça-feira pela educação infantil. Em Cachoeira do Sul, as aulas presenciais seguem suspensas por tempo indeterminado. O governo do estado anuncia então a liberação para a retomada das atividades presenciais nas escolas em todo o território gaúcho. O anúncio vem no dia em que as UTIs da região metropolitana batem recorde de ocupação para casos de Covid-19. Assim como em Cachoeira do Sul, a UTI Covid tem apenas um leito disponível para fins de comparativo. A decisão aqui em Cachoeira do prefeito Sérgio Gnatti é de que não há previsão para a retomada das atividades presenciais, seja na rede pública ou na rede privada. No governo municipal, a decisão de Eduardo Leite é considerada prematura, uma vez que, embora os óbitos por coronavírus sejam poucos, não há dados suficientes para garantir estabilização ou queda na contaminação por Covid-19 na cidade. Nós tivemos reunido ontem com o nosso prefeito e não tem data prevista para o retorno, nem nas escolas municipais e nem nas escolas privadas, que é a responsabilidade, então, do nosso prefeito, né? Até por questões de saúde, né? Enquanto nós não tivermos um parecer, uma segurança, não se retorna. O Piratini retirou as restrições de trabalho presencial nas instituições de ensino a partir de 8 de setembro, começando pela educação infantil. O anúncio ocorreu na tarde de ontem por meio de uma live realizada pelo governador Eduardo Leite. A proposta não foi bem recebida por entidades como o CEPERS, que aprovou em reunião virtual do Conselho que só retomará as atividades presenciais quando a pandemia estiver sob controle e em declínio de casos de contaminação e óbitos, com a garantia de testagem PCR em massa, vacinação em massa, recursos humanos e todos os equipamentos de proteção e segurança sanitária para trabalhadores em educação e estudantes. O governo sustenta não se tratar de uma obrigatoriedade, mas a abertura de uma opção para municípios que estejam com a situação da pandemia em melhor controle. A liberação das aulas só será permitida para municípios que estejam classificados há pelo menos 2 semanas em bandeira laranja ou amarela. A decisão final fica por conta dos prefeitos. Da parte do governo do estado, não se estabelece uma determinação de retorno, mas um levantamento da restrição, ou seja, para que municípios, instituições de ensino, pais possam tomar a decisão de acordo com o nível de risco que analisam. O estado vê que o nível de risco do estado é bastante menor no presente momento e por isso nós estamos dando este passo. Não é um retorno a qualquer custo, é importante ser dito, que nós estamos permitindo, não é um retorno desorganizado, nem é uma permissão para um retorno ao normal, como se observava antes deste período, quando nós vamos completar
agora nas próximas semanas 6 meses desde que se iniciaram as suspensões de aulas no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o cronograma apresentado pelo governo do estado, a ideia é liberar os encontros presenciais em setembro de forma escalonada, concluindo o processo em novembro. As etapas começam pela educação infantil em 8 de setembro, passando pelo ensino médio e ensino superior em 21 de setembro e o ensino fundamental entre 28 de outubro para anos finais e 12 de novembro para anos iniciais. A data de 13 de outubro marca o fim das restrições para o início da retomada da rede estadual de ensino, se assim permitirem as condições sanitárias. As turmas de ensino médio serão as primeiras. Já os anos finais do ensino fundamental podem retornar em 28 de outubro, junto com a rede particular. O mesmo ocorre com os anos iniciais, que poderão retornar em 12 de novembro com a rede particular. O município hoje não tem termômetro. Fazem 3 meses que nós já fizemos a compra, toda a licitação, e nós não tivemos ainda, não chegou até as escolas os termômetros. Enquanto todos os planos de contingências não foram aprovados, que estão sendo elaborados, também não se volta, independente do período que seja. Então, hoje, nós não temos previsão, né, de retorno presencial. A gente sabe da necessidade, né, de alguns pais, não são todos. Nós fizemos o levantamento numa escola de periferia de educação infantil, onde de 116 crianças, somente 16 voltariam, né? Então, presencial. Para nós é muito difícil, é até questão de planejamento. A gente sabe que os pais precisam trabalhar, mas hoje o que nós temos que ver é a questão da segurança das crianças e a vida. Eu digo, tudo se recupera, o que não se recupera é a vida. Faleceu na manhã de ontem a professora do curso de fisioterapia da UBRA, Campus Cachoeira, Miriam Cusseira Bernard, aos 54 anos. Ela lutava contra um tumor e faleceu em casa por volta das 10 horas. Miriam deixa os filhos Pedro e Júlia, mãe e irmãos. O sepultamento foi realizado na cidade de Santiago na manhã de hoje. A gente fala agora sobre dívidas. Você tem contas de água vencidas há mais de um ano? Quem sabe agora vai ser possível quitar essa dívida. A Corsã está oferecendo desconto de 99% sobre valores referentes à multa e juros para pagamento à vista. A oportunidade para quitar contas de água vencida há mais de um ano foi aberta na terça-feira pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Para as faturas vencidas entre 1º de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, a empresa está concedendo desconto de 99% sobre valores referentes à multa e juros para pagamento à vista. O desconto será de 50% sobre multa e juros no caso de parcelamento e isenção total de juros futuros. No caso das faturas anteriores a 31 de julho de 2015, a empresa concederá desconto de 50% sobre o valor da dívida, bem como isenção total de multa e juros para pagamento à vista. No caso de parcelamento, o desconto também será de 50% sobre multa e juros, bem como isenção total de juros futuros. Para a solicitação do pagamento com desconto, o titular da conta deverá entrar em contato com a Corsã pelo telefone 0800 646 6444 ou no escritório local da cidade onde mora. E em Cachoeira do Sul, o escritório fica na rua 7 de setembro, número 618. Para o atendimento presencial, é necessário agendar horário via 0800, pelo site corsan.com.br ou aplicativo de smartphone. O programa vai até dia 30 de novembro de 2020. Tá aí uma boa opção, né, para colocar as contas em ordem. A gente fala agora sobre o cuidado com os alimentos. Para controlar a contaminação em alimentos, é preciso atentar para a higiene, para a limpeza, né? Porque essa limpeza antes do consumo evita a formação de bactérias, problemas de intoxicação e diversas outras doenças.
E geralmente essa falta de limpeza, de higiene, é a causa de contaminação dos alimentos. Thelma Tomás conversa com um especialista no assunto e traz dicas importantes para a preservação da saúde, inclusive no que diz respeito à contaminação pelo coronavírus. Boa tarde, Nunes, e a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. Certamente, em algum momento da vida, a gente já ouviu aquela famosa frase de que a saúde começa pela boca. Então, hoje a gente vai conversar com um especialista. Ele é engenheiro em alimentos e PhD em microbiologia. O objetivo desse papo hoje é trazer dicas para que a gente tenha acesso sempre à saúde pela boca e evite os reveses ao preparar, ao comprar e a maneira correta de higienizar alimentos, especialmente nesse período em que a gente está vivendo de pandemia e que muitas informações acabam pipocando. A gente está conversando agora então com o Wellington. Wellington, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, Thelma. Um prazer estar aqui. Então, é verdade que a saúde começa pela boca? É verdade, a saúde e também algumas doenças, né? Se a gente não tomar cuidado com os alimentos, com a higienização correta das mãos, das superfícies de trabalho, a gente pode se contaminar com alguns micro-organismos que podem nos causar sérios problemas de saúde. A gente está muito preocupado nesses últimos tempos com a questão da Covid, né? Por ser uma doença nova, a todo momento a gente tem informações também que são novas, são testes, são pesquisas, a gente não tem muita segurança aí sobre as formas de transmissão. A Covid pode ser transmitida pela alimentação, Wellington, por algum tipo de alimento? Que cuidado a gente tem que ter? Então, a Covid é uma doença respiratória, né? Então, a transmissão é principalmente via contato com pessoas doentes, com superfícies que tenham o vírus depositado e também pelo ar, né, pela respiração em si. Não se tem relatos de contaminação via alimentos, mas isso não quer dizer que a gente não tem que tomar os devidos cuidados com os alimentos, né? Não é porque não é comprovado cientificamente que os alimentos transmitem a Covid que a gente vai se expor a esses riscos. Então, tem uma série de medidas que podem nos manter seguros quanto a isso. A OMS, desde a declaração da pandemia, os técnicos têm nos orientado, né? Chegar em casa, higienizar coisas que a gente já sabia, mas agora redobrados os cuidados, inclusive com as embalagens, né, Wellington? Então, o que a gente deve adotar, não só nesse período de pandemia, mas para a vida toda, e que doenças a gente pode evitar contrair com a higienização correta dos alimentos, das embalagens? Vamos tentar fazer um mapeamento aí da conduta correta desde o supermercado até quando a gente chega em casa. Sim, muita gente acha isso muito enjoado e tem pessoas que não fazem, né? A gente até fez uma pesquisa recentemente com 3 mil brasileiros e, para nossa surpresa, a maioria das pessoas tem higienizado as embalagens quando chegam no supermercado. Então, muitas pessoas higienizam de diversas formas diferentes, né? Tem gente que higieniza com água corrente e sabão, outras pessoas passam um pano com álcool 70%, algumas outras pessoas usam um pano embebido em água sanitária. Todas essas formas são eficazes para evitar o coronavírus. Então, são medidas de higiene que vão retirar o vírus que, porventura, esteja depositado nessas embalagens, né, nessas superfícies. Realmente, esse é o perigo maior quando a gente fala dos alimentos. Seriam as superfícies que ficam expostas no mercado, que ficam expostas junto com o entregador da sua comida, por exemplo, porque se uma pessoa estiver contaminada no mercado e tocar aquela superfície, né, se essa pessoa não tiver higienizado as mãos, o vírus pode se depositar nessa superfície e pode ficar ativo por um certo período de tempo. Tem determinadas superfícies que ele pode ficar ativo ou causar infecção por até 3 dias. Então, realmente, o recomendado é que se faça essa higienização em casa. Com relação à alimentação, que riscos ainda estão envolvidos no mau acondicionamento, na má higienização dos alimentos? Como é que a gente deve adotar esses protocolos para a vida, independentemente da questão da Covid? Sim, isso é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente também, pegando os dados do Ministério da Saúde do Brasil e olhando
os dados ao redor do mundo, a gente percebe que a maioria dos surtos de origem alimentar, ou seja, doenças como gastroenterite, vômito, entre outras, elas acontecem no ambiente domiciliar, ou seja, em casa. Ao contrário do que a gente pensa, né? Olha, eu comi fora e passei mal. Acontece também. Mas como a gente tem milhões e milhões de residências, muito mais do que restaurantes ou serviços de alimentação, acaba que a maior parte dos surtos realmente acontece em casa. E esses surtos acontecem por causa de descuido. Então, existe uma série de micro-organismos que podem se multiplicar nos alimentos quando existem esses descuidos. Então, por exemplo, um dos descuidos que é muito comum é a pessoa preparar os alimentos, por exemplo, para o almoço, e as sobras deixar sobre o fogão, por exemplo, a bancada. Né? Falar, sempre fiz isso e nunca passei mal. Mas não é muito verdade. Às vezes a gente passa mal, a gente aqui não percebe, não associa que foi aquela comida que ficou em cima do fogão. Então, pode haver uma multiplicação de alguns micro-organismos patogênicos que, porventura, estejam presentes. Não é a maior parte dos casos, é a minoria, mas acontece. Pode ser um descuido, é a má higienização das mãos. Não? A higienização correta das mãos, quando a gente prepara os alimentos, e para hoje, para a vida, né, nessa era de Covid, é uma higienização muito bem feita, e pouca gente faz. Você tem que ficar lavando as mãos por cerca de 15 a 20 segundos, né? E realmente esfregar as mãos, passar o sabão ou o detergente, esfregar uma mão contra a outra, lavar entre os dedos, lavar as pontas dos dedos, o dorso da mão. A gente vê em algumas casas, além do escorredor de prato, a louça ali escorrendo e o lixinho da pia. Onde está o perigo de uma coisa e da outra? Já se ouviu falar que a louça a gente não deve usar aquele pano para enxugar, porque vai passando o mesmo pano em várias peças e isso não é o que há de mais higiênico. Essa informação procede? Então, existem recomendações para os restaurantes e as recomendações para a dona de casa ou para a nossa casa. Eu até costumo, nas minhas aulas, né, as pessoas às vezes querem que a gente dê a mesma recomendação do restaurante para casa. Então, no restaurante, é inadmissível que a pessoa utilize pano de prato para secar os pratos, os talheres, porque realmente, se tiver uma contaminação, você vai estar transferindo essa contaminação para muitas pessoas. Agora, é muito difícil a gente falar para casa, né? Para dona de casa, a gente sabe que as pessoas não fazem. Aqui em casa mesmo, eu tenho pano de prato e a gente usa para secar. O cuidado que tem que ser tomado é você trocar esse pano de prato com frequência. Higienização das mãos. No restaurante, você higieniza as mãos e seca. Tem que ser em papel toalha, descartável. Não pode ser em outra coisa. Mas em casa eu não tenho papel toalha descartável, eu quero usar um pano de prato. Olha, não é adequado. Pano de prato que você seca o prato, que você seca a mão, se tiver uma contaminação na sua mão, você vai estar transferindo essa contaminação. Então, tenha um pano específico para secagem das suas mãos. Uma toalha de mão, por exemplo. Resolve o problema e troque essa toalha com a frequência adequada, né? Então, não vai deixar aquela toalha ficar toda amarelada para depois trocar, porque daí claramente a toalha vai estar contaminada. Se você colocar a mão no lixo, você vai ter que lavar a mão antes de tocar em qualquer outra coisa. Então, esse é o cuidado. Certo. Preciso tirar uma última dúvida agora com o senhor. Muita gente que está obedecendo rigorosamente o isolamento optou muito mais pelo delivery, né? Porque daí vai no supermercado uma vez a cada 15 dias, faz todas as compras, enfim, para a semana, para o mês, para evitar esse vai e vem, essa exposição. Quem tem condições de estar em casa tem optado por isso. E normalmente a gente tem vontades aí de comer alguma coisa diferente que eventualmente não tem em casa e em função dessa restrição de ir e voltar toda hora para o supermercado para evitar o risco, a gente opta pelo delivery. O que se deve observar? Onde está o risco de repente eu receber lá em casa a pizza, a comida embalada numa sacola, o entregador que faz um manuseio, enfim, tem vários processos aí, desde da produção do alimento lá no restaurante, a embalagem, até chegar pela mão do entregador na minha casa. Como eu me asseguro, me garanto, ou minimizo ao menos o risco de ser contaminado, não só pela Covid, como por qualquer outro micro-organismo aí. Muita gente está optando pelo delivery hoje em dia, né? Então, algumas recomendações a gente dá, olha, prefira o pagamento online, porque daí você tem menos contato com o entregador, você se protege o entregador também. Ao
pegar a sua comida com o entregador, tente manter a distância, 1,5 metro no mínimo, 2 metros. Tente manter a distância, essa é uma maneira muito importante. E a outra coisa também é a higienização das mãos. Antes de pegar a sua comida, sai de casa e higienize suas mãos, ou passe álcool 70. Tocou na maquininha do cartão, pegou o seu cartão de volta, pegou a sua comida, chegou em casa, higieniza as mãos. Se for possível, higieniza a embalagem que veio de fora da rua também. Ou então, pegue, por exemplo, uma embalagem de pizza, você pode retirar a pizza de dentro daquela embalagem, colocar num outro recipiente e descartar aquela embalagem. Então, são as formas que a gente se protege da Covid, né? Dos outros micro-organismos que possam estar presentes, as recomendações são as mesmas. Então, assim, passado 1 hora do consumo, guarde na geladeira. Esse é o mais recomendado, né? Evite contaminação cruzada entre produto cru e produto processado. Então, as recomendações realmente vão seguir nessa linha e a correta higienização das mãos. Tá certo. Professora Wellington, muito obrigada pela aula que o senhor trouxe aí, tantos esclarecimentos, principalmente para a gente que está aí se adaptando, ainda embora os 5 meses de pandemia, a todos os cuidados que são necessários e pelo jeito, né, precisarão ser mantidos por muito tempo. Na verdade, eles deveriam ter sido implementados na nossa vida, pelo que o senhor falou aí, desde sempre, que a gente consiga, então, adotar esses hábitos para ter uma vida cada vez mais saudável e com menos riscos, né, de doenças e infecções e abertura para esses micro-organismos aí, de repente, nos chegarem, trazendo algum problema. É certo. Eu que agradeço a entrevista e a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que eu sou apaixonado, né? Gosto muito da área. Coisa boa, a gente fica feliz. Foi um papo bem legal aí, Daniel Nunes, então, um checklist para todo mundo, não só para quem está nos acompanhando em casa, mas para nós mesmos, que precisamos aqui sempre tomar cuidado na hora que a gente manipula alimentos, mesmo dentro aqui da redação, a gente que tem optado por não sair muito, para não se expor também, se alimentando aqui no nosso refeitório e lá em casa, na hora de fazer a comida com segurança. Isso aí, obrigado, Thelma, pelas informações tão importantes, né? Resumindo, cuidado com o pano de prato. Vamos aqui para a tela ver as mensagens que chegam dos nossos telespectadores. O Heitor, de Cachoeira do Sul. Ótima ideia da horta orgânica no presídio. Obrigado, Heitor. Grande abraço para você aí. Obrigado pela companhia com a gente. Quem mais? O Elemar Rigon, em Cachoeira do Sul, tudo vira polêmica. Serviço de motorista de aplicativo funciona muito bem, já usei. É ótimo, rápido e mais em conta, diz aqui o Elemar. Obrigado, Elemar, pelo seu recado, pelo depoimento, né, sobre o serviço dos aplicativos. O Rangel Maus, a volta às aulas no momento em que nos encontramos é no mínimo irresponsável. Sou totalmente contra o retorno das aulas e não concordo em mandar meu filho para a escola neste momento. Obrigado, Rangel, pela sua opinião sobre esse tema. Tem mais aqui o Ronaldo Bernardes. Essas são as estradas da Faxinal da Guardinha. Ronaldo mandou foto pra gente das estradas aí do Faxinal da Guardinha. Olha a situação, né? Tá virado num barral. Se já estava difícil andar certamente antes da chuva, né? Nesse período está ainda mais complicado. Alô, Secretaria de Interior, né? Vai dar muito trabalho certamente depois desta semana, especialmente, né, depois desta semana. Bom, obrigado a você que participou, que mandou o seu recado, a sua notícia pra gente no NT Sul de hoje. O NT Sul desta quarta-feira vai ficando por aqui. Outras notícias você confere no nosso site novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também as reportagens de hoje e também de edições anteriores do telejornal NT Sul. Amanhã ao meio-dia a gente se encontra de novo aqui na tela da TV Novo Tempo. Eu te espero. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.